Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui falar sobre o jogo de ontem, Brasil e Croácia. O Brasil venceu a Croácia ontem por 3-1 e vim aqui falar sobre alguns pontos negativos que teve nesse jogo e alguns pontos positivos também, que dá uma leve esperança pra gente não passar uma vergonha na Copa, né? Porque o último jogo contra a França, a gente viu um time sem intensidade, sem brio. E aí a gente começa a analisar o time que joga no futuro, né? E o jogo contra a Croácia foi um jogo pragmático também, né? O Brasil não teve uma grande atuação, mas eu gostei quando teve as mudanças, né? Algumas coisas já deixa escancarada pro Ancelotti, que João Pedro sem condições. João Pedro, sendo bem sincero, gente, o melhor jogo do João Pedro foi contra o Fluminense no Super Mundial, e também na final, né, contra o PSG. Mas depois não vi uma atuação top assim do João Pedro. Danilo, que ele confirmou a convocação do Danilo para a Copa, né? Ele já cravou, é o primeiro cara que já está confirmado. Antes de sair a lista, ele já confirmou. Mas, assim, vocês viram aí no gol de empate da Croácia, ele participa da jogada lá, que eu acho que foi gol contra do Danilo, né? Mas meus colegas viram o gol do croata lá, então. Mas mesmo assim foi uma falha, né? Dele e do Bento, que também é um outro goleiro questionável também. Porque ninguém vê a atuação desse cara, ninguém vê ele atuando no Al Nassr. Então eu ainda não me convenci da convocação desse goleiro, mas se é o que o técnico confia, né? Eu sei que, tipo assim, num jogo de Copa do Mundo não pode sofrer um gol que igual o Brasil sofreu, né? Uma jogada ridícula, uma atrapalhada da zaga. Então não pode sofrer um gol daquele, né? Gostei do atacante, do Igor Thiago. Gostei dele jogando. O Luiz Henrique jogou bem o jogo inteiro. Era o único jogador que conseguia desenvolver seu jogo, conseguia quebrar linhas. O Brasil teve um pouco de volume de jogo do lado do Luiz Henrique. Vinícius Júnior, como sempre, é aquilo. A defesa da Croácia também, principalmente o lado que ele estava jogando, é um pouco frágil, né? Mas mesmo assim ele conseguiu errar a maioria das jogadas que ele tentou, né? Mas foi o cara que deu passe pro primeiro gol, né? O gol do Danilo, que é um outro cara que tem que garantir vaga porque é um cara muito importante. Mostrou ali tipo uma solidez ali no meio campo do Brasil. O que me incomoda é que o Brasil ainda não tem um meia de criação ali. Então eu não sei quem vai armar para aquele jogo ali. Então, tipo assim, o Brasil tá escasso, né, de jogadores que não, com essas características, né? Tipo, um exemplo, a característica do Coutinho. Vou colocar assim um exemplo, uma característica tipo de um Arrascaeta, né? Ele não é brasileiro, mas assim, é um cara que deixa o jogador na cara do gol. O Brasil não tem esse jogador. O Brasil não tem esse jogador. Então falei sobre o atacante, né? João Pedro. O Igor Thiago, para mim teria que estar na seleção, para mim teria vaga garantida. E o Endrick. Cara, o Endrick
se ele ter pé no chão mesmo, do jeito que ele tá jogando, eu acho que ele garante vaga pra Copa. O Endrick, a entrada do Endrick fez o jogo mudar. O cara conseguiu fazer a jogada do pênalti, deu o passe pro gol do Martinelli e fez muito mais do que Matheus Cunha do que João Pedro. Que, assim, não era nem pra ele estar na lista, né? Eu espero que o Ancelotti comece a repensar alguns nomes e colocar pessoas que realmente merecem estar lá na Copa. Eu acho que o Endrick tem que estar na Copa. Não precisa ser titular, mas ele tem que estar lá. Pô, um jogador de segundo tempo, um cara que entra já com sangue no olho, entra pra tentar resolver, pra tentar mudar alguma situação de jogo. Pô, o Endrick é perfeito nessa situação. O Endrick, o Luiz Henrique, ele é perfeito. Então, espero que ele reconsidere alguns nomes nessa lista, né? Porque com a confirmação do Danilo na Copa, isso mostra que aquela lista que vazou dos jogadores que já estão garantidos na Copa do Mundo, isso mostra que aquela lista é verdadeira. Não é uma coisa, não, isso daí é uma suposta lista. Não, é uma lista verdadeira. Porque para ele confirmar o Danilo, que é um reserva do Brasil, então para mim mostra que aquela lista é verdadeira. E eu tava acompanhando o jogo com meus colegas de jogatina, que joga Call of Duty comigo, que joga FIFA. Um deles falou pra mim, mas tem que ter um símbolo de liderança, né, meu? Vai colocar quem? Quem vai ser o líder dessa seleção? Eu falei, pô, se for pra contratar, se for pra convocar um zagueiro que é reserva, que é só por conta de liderança, leva o Thiago Silva. O Thiago Silva tá jogando no Porto, tá jogando bem, tá em alto nível ainda, tá com idade, mas está jogando em alto nível. E é um cara que é líder. Ele tem espírito de liderança. Então leva o Thiago Silva. E olha aqui, mano, eu sendo bem sério pra você, eu peguei ranço daquela seleção de 2014 de todo mundo, né? Aquele 7-1 é imperdoável. Então, tipo, quem participou daquela Copa, eu tenho um pouco de receio, né? Mas o Thiago Silva é um cara que por mais que em 2014 estava muito chorão, é um cara que eu confio. Assim, é um cara que é sólido na zaga, né? Pô, o cara conseguiu arrumar a zaga do Fluminense. Na seleção mesmo, sempre foi um cara seguro, não era um cara que comprometia. Então, mano, não tem um porquê não convocar ele. E deixaria o Danilo de fora, porque não faz sentido, mano. É uma convocação que não tem justificativa. Porque se você tira um exemplo, o Neymar, de uma Copa, porque mostra, e eu concordo, que ele não tem intensidade, que ele não tem sequência de jogos seguidos, que é um cara que tá mal fisicamente, que é um cara que não tem constância, joga um jogo, fica 3 fora, joga um jogo, fica 2 fora. Cara, a diferença do Neymar com o Danilo é que o Danilo não tá machucado e é ruim. Eu acho o Danilo ruim, mano. Então eu quero ver qual é a justificativa, mano. Que essa justificativa que ele deu, que ele precisa do Danilo, porque o Danilo é um cara bom de grupo, ele é importante no campo, importante no grupo, isso não cola, mano. E aí o Brasil já deu indícios desse gol que tomou da Croácia. O que vai acontecer? Eu lembro que eu comentei com meus colegas uns tempo atrás, principalmente com o Brenda, que participa do canal. Eu falei pra ele, presta atenção. 2014, o Brasil tomou aquela sacolada da Alemanha. Quem tava naquele jogo? Fernandinho. O Tite vai lá em 2018, convoca o Fernandinho. Ninguém entendeu. Falou, pô, calma aí. O cara tava no 7-1. O cara foi engolido naquele jogo. Você vai convocar o Fernandinho. Vou convocar o Fernandinho, porque é um cara de confiança. Chegou contra a Bélgica. Quem fez o gol contra? O Fernandinho. Aí chega em 2022, um ano terrível do Manchester United. Quem que era o volante do Manchester United? O Fred. Eu fiquei pensando, pô,
Qual que é a justificativa de levar um cara que o time dele toma sacolada e o volante daquele time é o Fred? E ele vai convocar o cara. Qual que foi o erro da Croácia? Foi o Fred ter subido lá, sem tática, sem bosta nenhuma. Subiu achando que era o Beckenbauer. Deixou o meio campo exposto. A Croácia foi lá e fez empate. Culpa de quem? Fred. Então, espero que isso não aconteça. Mas o jogo de ontem já deu indícios que esse cara não merece ser convocado. Então, eu espero que esse cara não seja convocado, porque a Copa América foi um fracasso. Colocou o manto de capitão nele. O cara, tipo, deu uma bitolada, começou a discutir até com o torcedor. Entendeu? Tipo, como se ele fosse um jogador consagrado, isso, aquilo. Mano, o cara nunca foi titular absoluto em nenhum lugar que ele passou, mano. Quando ele chegou na Juventus, foi aí onde começou o declínio da Juventus. Não tô falando que é culpa dele, mas tudo acarreta, né, mano? Tudo acarreta. Quando você começa a contratar, investir em jogadores que tecnicamente começa a ficar um pouco abaixo, isso mostra aí, tipo, como que é o jogador, né? Então, um resumo do vídeo: João Pedro tem que estar fora, Danilo tem que estar fora, Léo Pereira tem que estar fora, Bento tem que estar fora. Por mim, questão pessoal, Rafinha tem que estar fora. Vinícius Júnior tem que tomar um choque. Tem que ir. Mas um choque de realidade. Porque, mano, gente, olha o que aconteceu no jogo contra a França. O cara não jogou nada. Acabou o jogo, começou a rir com os companheiros, com o pessoal da França. No dia seguinte foi pra Disney com a Virgínia. E no outro dia apareceu mancando. Então, assim, mano, se o jogador não sentir a derrota, pra mim tá errado, mano. Pra mim tá errado. Se o jogador não sentir a derrota, se não sentir pô, mano, que merda de jogo foi que eu fiz? Que merda de jogo? Não, eu vou treinar, não é possível, mano. Eu não jogo assim, sabe? Não, cara, tipo, perdi pra França, tranquilo. Vou lá pra Disney lá, vou conhecer o Pateta, vou conhecer o Mickey. Então, tipo, mano, tem que tomar um choque de realidade. O Rafinha, o meu ranço é pessoal com ele, por 2 motivos. Primeiro motivo, o meu time não estava participando do Super Mundial. Sou corintiano, meu time não estava participando do Super Mundial. Mas eu não sou recalcado. Pô, vou assistir lá, pô, vou apreciar o campeonato. Pô, é um campeonato da hora. Beleza, o meu rival tá participando. Tá, o Flamengo, os caras tá participando, mas pô, tá participando o Real Madrid, tá participando o PSG, Atlético Madrid, Juventus, sabe? Pô, então eu vou acompanhar. O cara chega numa entrevista e fala assim que a FIFA errou, porque a FIFA tinha que perguntar se os jogadores queriam participar. Porque ele falou assim, pô, eu não queria participar. Se perguntasse pra mim, eu ia falar, eu não queria participar porque eu tô de férias. Você entendeu? É minha época de férias. Então, assim, se perguntasse pra mim, eu não queria participar. Pô, legal, né, Rafinha? É legal. Só que a Supercopa, quer dizer, o Super Mundial, ele aconteceu no mesmo período que vai acontecer a Copa do Mundo. E nessa Copa do Mundo, você não tá de férias também? E aí? Quer ficar de fora da lista? Por que você não chega no Ancelotti e fala assim, Ancelotti, não me convoca não, cara, que eu tô de férias. Você entendeu? Então, mano, isso é um ponto. Por quê? É recalque e inveja. O time dele não tava, ele simplesmente chegou e falou assim, não, tem que perguntar, né, porque eu tô de férias tal. Eu por mim, eu não participaria, porque eu tô de férias. Então esse é um ponto. E o outro ponto, gente, ó, com todo respeito pra quem se cuida, tá? Tem que se cuidar mesmo, entendeu? Pô, tem que... Mas, cara, aquela entrevista ridícula que ele
ele deu para aquela repórter que era da Globo lá, aquela apresentadora que era da Globo, mostrando os produtos higiênicos que ele usa. Ai, eu uso esse aqui em jogos eu uso esse. Aí eu uso esse creme pra isso, aí eu uso esse creme pras pontas do cabelo. Pô, pelo amor de Deus, mano, na moral, velho. A seleção de 2002 ganhou a Copa, mano, porque eles foram pra jogar bola, velho. Essa seleção, ela liga pra aparência, mano. O pessoal tá fazendo reportagem como que vai chegar o look dos jogadores na apresentação. Então, assim, eu sinto muita saudade, mano. E eu me arrependo amargamente de ter criticado qualquer uma daquela seleção de 2006. Eu fui um dos caras que... Eu, quando criança, eu vi o Roberto Carlos ajeitando a meia e deixando praticamente o Henry livre pra fazer aquele gol. Cara, hoje eu me arrependo, mano. Que porra, mano. Que seria um Roberto Carlos na nossa lateral? Um Kaká, velho. Que em 2010 eu fiquei puto porque ele não revelou que estava machucado. E foi pra Copa machucado, sendo que tinha Ganso e Neymar, mano, fora. Porque se tivesse um Ganso e Neymar naquela Copa de 2010... Mas, pô, mano, como eu queria ter um Kaká, mano, machucado nessa Copa. Então, gente, é isso, mano. Por mim não convocaria o Rafinha. Agora sim, Endrick tem que ir, o Luiz Henrique tem que ir. E, cara, dá uma olhada de novo no futebol brasileiro, mano. Dá uma olhada de novo, porque tem cara que tá jogando melhor do que muitos jogadores que estão lá. Entendeu? Então essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa os comentários aí. E vamos pra cima, né? Que agora volta o brasileiro. E agora vamos ver aí o andar da carruagem aí dos grandes de São Paulo aí. Tchau, tchau. Fica com Deus.